Bom, Bom, boa noite, né? Estamos aqui com Paulo Quereghini. É uma honra tê-lo aqui conosco. E nós vamos iniciar aqui essa live, né? Do grupo. E gostaríamos que o senhor ficasse muito à vontade, né? É, fique aqui, sabendo que é muito querido pelo grupo. E pode se apresentar, fica à vontade. Sinta-se em casa. maravilha, maravilha. Muito obrigado pelo convite. Camila, obrigado, Elisa, especialmente, que fez contato comigo, né? Eu já estava louco para participar com vocês aqui, conhecê-las, e tivemos a oportunidade agora nessa ocasião. É, Eu preparei um conjunto de slides, mas eu não queria ficar necessariamente preso nesses slides. É só para ter uma referência aqui, as pessoas irem perguntando. Então, em princípio, eu vou apresentar um pouquinho, né, é, qual o contexto da gente utilizar um formato de exercício físico, um formato de prescrição de exercício físico. Você pode prescrever exercício para emagrecer, você pode prescrever exercício para ganho de força, você pode prescrever exercício para ganho de habilidades motoras, você pode prescrever exercício para ganho de habilidades comunicativas, e ele tem um formato também que tem sido utilizado e testado, experimentado e com chances consideráveis de sucesso, né? A gente chama de uma prática baseada em evidência. Então, é um formato, não é qualquer exercício físico. Ele tem objetivos para alguns ganhos. Então, eu vou contextualizar essa prática baseada em evidência para intervenção no autismo e eu vou contar um pouquinho como ela funciona conceitualmente, dentro da perspectiva da análise do comportamento, considerando que vocês estão estudando ou interessados em estudar a análise do comportamento, né? Ela vai funcionar ali, já antecipando para vocês, dando um spoiler, como uma operação motivacional, seja a hora motivadora, hora estabelecedora, a hora abolidora, e aí eu vou mostrar um pouquinho de como eu venho treinando os profissionais de educação física no Brasil para seguir uma ordem. Vou vou dar um exemplo aqui de um registro e algumas considerações. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, né? Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, acho que vale a pena assistir essa, essa live mais de uma vez, e pegar alguns detalhes que podem passar rápido. Eu falo muito rápido, embora eu seja uma pessoa muito calma, em aulas, eu tendo a falar muito rápido. Então, me brequem aí, me interrompam a qualquer momento se eu estiver muito acelerado, tá? Então, feita essa apresentação, aí eu queria esclarecer com vocês como é que pode ser utilizada no contexto, responder dúvidas, vocês podem perguntar sobre aspectos conceituais ou mais práticos, tá bom? É, não é uma aula avançada, tá? Então, quem já estuda análise do comportamento de forma mais densa, vai ter ali um, uma demonstração de como funciona, mas existem muitos pormenores nessa decisão. Também não tem o propósito de treinar as pessoas aqui a aplicarem esse procedimento. Primeiro, porque ele é uma prescrição feita por profissionais de educação física. Mas familiares podem se apropriar desse conhecimento para poder é, aumentar as chances de que a gente tenha profissionais que trabalhem com vocês, seja na escola, seja na escolinha de futsal, de natação, mas especialmente aquele que vai compor uma equipe de tratamento, né? Para a gente ter pessoas com essa formação e utilizar, então, num segundo momento, podendo ser utilizado pela própria família, por profissionais da pedagogia, profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia. Então, pode ser apropriado. E eu tenho feito um exercício também de descrever esse procedimento para que ele possa ser incluído na tabela, né, de procedimentos a serem dispostos pelo SUS, né? Então, é um procedimento com base em evidência, tem evidências consistentes sobre isso. Seria muito bom que o SUS tivesse isso e, num segundo momento, né, embora não necessariamente precisa seguir essa ordem, a gente tivesse esse procedimento no rol da ANS, porque ele tem muitos benefícios, né, e além de ser muito saudável, né, a prática, porque vai
combinar, ele vai sintetizar outros objetivos para além desse específico, que seria redução de comportamentos interferentes e aumento de prontidão para aprendizagem, tá? Ah, então, não tem o propósito de formá-los, né, nessa prática, não é isso. Ah, e também a ideia é que vocês tenham uma noção geral para ajudar nesse processo a gente fazer pressão, porque a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, as mudanças nas leis, elas vêm de pressão de familiares, né? Eu, embora seja doutor, eu também, depois de doutor, nessa área, eu tive a felicidade de conhecer uma moça que tinha um filho com autismo e larguei da moça e continuo com o menino. Então, também na função de familiar, tenho esse propósito de, além de um profissional, também um familiar para a gente fomentar práticas com mais chance de sucesso para as pessoas que apresentam comportamentos agressivos, autolesivos e destrutivos de maneira geral, tá? Então, eu vou compartilhar a tela e Elisa, Camila, Sheila, vocês podem ligar o áudio a qualquer momento e me interromper, tá bom? Tá bom, certinho. Vocês conseguem ver os slides? Sim, Pronto, maravilha. Então, o título, né, dessa aula aqui é Exercício Físico e a Redução de Interferentes. Eu adicionei a palavra comportamentos interferentes. Na perspectiva da análise do comportamento, a gente entende qualquer relação humana, qualquer ação que a gente consegue ver ou não, né? Por exemplo, jogar uma bola, chutar alguma coisa, escrever alguma coisa, pedir alguma coisa, tudo isso é comportamento, mas também naquilo que a gente não vê. Então, pensar, calcular, sentir dor, tudo isso é comportamento, né? E o indivíduo não está em um momento se comportando e em outro momento deixando de se comportar. O ser humano, na perspectiva da análise do comportamento, está sempre se comportando. A questão é qual comportamento está sendo emitido e qual comportamento a gente está olhando, né? A, a, a forma como esse comportamento foi selecionado, né, ao longo do tempo, existem várias explicações em níveis de seleção, mas em geral a gente vai trabalhar aqui com uma linha de explicação de comportamentos que é da explicação operante, né? Então vamos pensar em contingência, que são aqueles elementos antecedente, resposta e consequência, embora exista uma outra fonte de aprendizagem de comportamentos, que é a respondente. Em uma outra ocasião, a gente pode tratar mais sobre isso, tá? Então, comportamentos interferentes podem ser entendidos como comportamentos problema, comportamentos de crise, comportamentos irritantes, comportamentos é, disruptivos. Todos eles têm funções diferentes, têm significados diferentes, mas em geral são usados como intercambiáveis, tá? Comportamentos problema é o melhor termo a ser utilizado, porque comportamento problema e não problema de comportamento. Comportamento problema, comportamento hífen problema, é aquele comportamento que o indivíduo apresenta que lhe traz prejuízo ou prejuízo às outras pessoas, como, por exemplo, se machucar, bater nos outros. E por que problema? Porque ele é alvo de uma intervenção, de modificação desse comportamento, para que o indivíduo emita um outro comportamento em substituição àquele que possa lhe trazer, então, melhores prejuízos. Como, por exemplo, um indivíduo que, para sair de uma sala que está incomodado, em vez de eu levantar, abrir a porta, ou que eu pedir para sair, eu posso me bater e alguém supostamente me tira dessa sala, e aí aquele comportamento de se bater em vez de pedir ou levantar-se e abrir a porta, ele é selecionado, ele é reforçado em função de outras formas de se comportar. Então, o melhor termo a gente utilizar quando a gente está falando de algo que traz prejuízo para o indivíduo é comportamento problema, e não problema de comportamento. Problema de comportamento a gente está adjetivando, dando uma qualidade para aquele comportamento. E na perspectiva da análise do comportamento, não tem comportamento bom ou ruim. A comportamento é aquilo que o indivíduo com melhor consegue fazer. Se o melhor que ele consegue fazer traz-lhe prejuízo, então a gente pode pensar em ajudar esse indivíduo a se comportar de uma outra maneira, sem forçá-lo, né? Mas manejando, organizando o ambiente para que
outro comportamento, em vez daquele que lhe traz prejuízo, possa ser selecionado, possa ser repetido, pode ter mais chance de emissão pelo indivíduo. E comportamentos interferentes, então, tem sido utilizado porque muitas pessoas confundem esse termo comportamento problema com o problema de comportamento, né? Então, tecnicamente, melhor termo é comportamento problema, mas como pessoas têm utilizado ruim e entendendo também que a própria comunidade de pessoas com autismo, as pessoas autistas, elas têm buscado escolher outros termos. Isso é muito importante nessa participação. Então, embora pessoas técnicas entendam que o melhor termo que traga o significado que a gente está buscando intervenções, é importante valorizar escolhas de pessoas com autismo, especialmente do nível 1 de suporte, que preferem o termo comportamentos interferentes do que um comportamento problema. Então, por isso que eu trouxe no título comportamento interferente, vamos chamar aqui de comportamentos que interferem na sua aprendizagem, na sua participação inclusiva, e interferem também na participação ou qualidade de vida de outras pessoas, tá? Então, sem estender um pouco mais sobre isso, muito obrigado pelo convite, né? E adorei estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu não coloquei minha apresentação. Eu sou profissional de educação física, não sou psicólogo. Eu fiz a especialização em análise do comportamento, depois ainda fiz mestrado, fiz o doutorado, estudei sobre comportamento verbal, eu estudei sobre ensino de relações de ouvinte e emergência, né? Como é que você ensina alguma coisa sem que tenha que ensinar diretamente, você ensina A e ele aprende A e B. Então, aprendi sobre comportamento verbal, especialmente na teoria do naming, de nomeação, de Horn e Low. E eu fiz dentro de um laboratório de análise do comportamento, fui orientado pelo professor Celso Gomes, da UFSCar, durante 10 anos. Então, me trouxe uma experiência em análise do comportamento bastante robusta, fiz estágio fora do país, é, fui reconhecido pela principal associação do Brasil em análise do comportamento, que é a BPMC, Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Recomendo que vocês busquem conhecimento sobre isso. Além de ser reconhecido como analista do comportamento, atualmente eu coordeno a comissão que reconhece outros analistas do comportamento no Brasil. Então, a BPMC tem duas comissões, uma que é específica para a área de autismo, a gente chama de desenvolvimento atípico, e uma outra comissão que reconhece analistas do comportamento que trabalham em quaisquer áreas: marketing, políticas públicas, direito, esporte de alto nível. Eu trabalho com análise do comportamento de maneira ampla, né? E eu coordeno essa comissão, que é muito importante vocês entenderem que a análise do comportamento como ciência, ela pode ser apropriada por quaisquer pessoas que trabalham com relações humanas. Então, eu coordeno isso, é muito importante, e convido todos vocês para buscarem também terem reconhecimento de analistas do comportamento pelo site da BPMC. Interessados, eu posso mandar o link para vocês depois. Vocês precisam comprovar que vocês atuam, que vocês estudam nessa área da análise do comportamento. Não confunda essa comissão de acreditação com a de desenvolvimento atípico, específica para o autismo, embora eu também trabalhe na especificidade do autismo. Não poderia deixar de iniciar a minha apresentação com a lembrança da Liliane, a pessoa maravilhosa que eu conheci de surpresa num congresso que eu fui dar com o Lucelmo, né, Autismo na Vida Adulta, e ela estava desesperada, encontrou comigo lá, e foi muito bacana assim, poder ser uma pessoa com oportunidades de trazer esperança para ela na intervenção. Trazer esperança de uma possibilidade de uma equipe interdisciplinar combinada. Ela estava desesperada, sem expectativas de intervenção, especialmente com o Rafa, né, que é o do meio, e ela não via uma equipe que conversava em si para melhores objetivos para o filho, né? Então, tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa boa, mas cada um atirando para um lado. A chance de sucesso com isso é muito menor se as pessoas se organizarem e falarem, em vez de pensar assim, o que eu posso fazer na minha área? Não, o que ele mais precisa? A partir da decisão do que ele mais precisa, o que eu, da minha área, consigo contribuir? Parece a mesma coisa, mas não é. Porque se eu pensar da minha área, ele vai trabalhar habilidade motora, chute, equilíbrio. Mas, se eu pensar por que ele não equilibra, por que ele não chuta? Talvez porque ele não tolera a frustração, porque ele não segue uma rotina inflexível, porque ele não tolera uma crítica, né? E aí ele é menos exposto a essas partes motoras. Então, se a gente pensar, né, que isso está privando ele, como é que um profissional de educação física pode ajudar
no ensino de habilidades de tolerância à frustração, de ensino de tolerar rotina, tolerar mudança de rotina, tolerar contato físico, como se comunicar melhor. E aí muda essa perspectiva, e eu trabalhei com uma equipe que trabalhou de educação física, dei supervisão para a equipe dela, então não queria deixar de lembrá-la, especialmente porque, como a Elisa falou, é uma das pessoas, né, que, se não a principal, aí até onde eu entendi aqui, que gerou ocasião para esse grupo aqui fantástico de apaixonados. Bom, a gente sabe que muitas vezes as pessoas que apresentam esses comportamentos que eu trouxe agora há pouco, que trazem prejuízos, muitas vezes são submetidos a medicações. As medicações, além de terem um grande alto custo e possíveis efeitos adversos, o tomar, prescrever uma medicação e a medicação sendo tomada, não ensinam a habilidade do aluno como se comportar naquele momento. Então, se ele bate nos coleguinhas, e aí o médico prescreve a medicação e ele não bate, ele não está aprendendo como não bater. Ele simplesmente desliga ocasiões que gerariam ele não bater. Isso, num caso crítico, a medicação ela é fundamental para minimizar danos momentaneamente. Só que, além de não ensinar como se comportar naquela ocasião, né, no ensino individual, agir de uma outra maneira. Depois escorregar no carrinho. Baixa, baixa. Aê. Além de não ensinar os comportamentos novos, né, eles muitas vezes também interferem na aprendizagem, tanto do processo escolar quanto terapêutico. Então, muitas vezes a gente tem a noção de como lidar em situações, comportamentos como esse, quando eles são recorrentes e previsíveis, não ocorre sempre, a gente sabe que ele vai fazer aquele tipo de coisa, ele ou ela, né? E aí eu não estou dizendo isso necessariamente só com pessoas com autismo, mas pessoas em geral, tá? Mas às vezes a gente tem situações que os episódios são imprevisíveis, são esporádicos, não são tão frequentes. Então, se você tiver episódios recorrentes e previsíveis, isso requer um tratamento desses comportamentos, que é ensinar em médio prazo esse indivíduo a se comunicar, a ter tolerância. Hoje em dia, o que a gente tem de mais robusto, né, as principais pesquisas mais recentes são para ensino, baseado na aba na contemporaneidade, do Greg Hanley. Então, ele vai ensinar habilidades, você faz uma avaliação funcional prática, depois vai ensinar novos comportamentos para esse indivíduo se comportar de uma outra maneira. Então, as ocasiões de desconforto para o indivíduo permanecem. A questão é como é que ele reage a essas situações. Isso se for em médio prazo. Até que o tratamento ocorra, os comportamentos problemas podem acontecer, os comportamentos interferentes podem acontecer. E ainda assim, se os comportamentos forem esporádicos, a gente precisa focar em gerenciar ele naquela ocasião. Então, uma coisa é alguma coisa que é previsível e é recorrente, a gente precisa tratar, ensinar, tratar não o autismo, tratar o comportamento problema, né? Tratar esses comportamentos, ensinar novas habilidades. Mas se eles acontecem, a gente precisa gerenciar. Então, são termos diferentes. Tratamento vai em médio prazo, longo prazo. Gerenciar é algo imediato, né? Que coloca em segurança as pessoas envolvidas, o próprio indivíduo, né? E, em geral, ela enfatiza prevenção. Algumas medidas para que naquela situação, a situação não seja tão grave, né? Então, a ideia é manter em situações níveis mais baixos de comprometimento. Existem algumas formações que são disponibilizadas no Brasil que lidam com essas duas situações, tá? E podem ser aprendidas por pessoas com quaisquer formações acadêmicas ou mesmo que não tenham formação acadêmica. Então, um deles que a gente tem no Brasil é o SCA, organizado, né, e certificado pelo Grupo Método de São Paulo, que ele, além de ensinar a fazer uma interpretação da função, da causa, do motivo desses comportamentos, ele vai ensinar manejo físico também de lidar. Mas, embora eu já tenha feito, eu sou apaixonado por um outro sistema, que é o PCM, que é da sigla Professional Crisis Management, que ele vai entender todo um ciclo de situações em que a gente vai agir o tempo todo para ele não apresentar comportamentos que sinalizam crise, né?
que a gente vai chamar isso de prevenção. Então, está tudo bem, ainda não aconteceu nada aparentemente parecido com crise. A gente vai chamar como estratégia chamada de reforçamento diferencial de outro comportamento, DRO em geral. Né? Lidar com essas estratégias para que ele se mantenha engajado e não precise acessar outros estímulos, né, que mantêm um comportamento de crise. Isso a gente chama de estratégias de prevenção. E uma das estratégias, né, de prevenção que a gente tem, que não está descrita no PCM, é o próprio exercício em movimento. Então, se as pessoas quiserem lidar com isso, esses são cursos que vocês podem buscar, tanto para tratar quanto para gerenciar, tá? Bom, o exercício físico, então, ele pode ser também, alternativamente ao PCM, que a gente ainda não tem também como um recurso disponível para acessar, né, por meio de planos de saúde, também não tem pelo SUS, mas a gente pode ter um exercício de utilizar uma prática que está descrito nas práticas baseadas em evidência mais recentes para o TEA, que é o exercício em movimento. Antes de eu apresentar ela, eu vou fazer um histórico de como é que essa prática baseada em evidência chegou ao que é hoje, tá? Então, lá em 2014, a gente teve revisões de pesquisas que descreviam de forma metodológica, que tinham um rigor experimental bacana, que diziam quais são as práticas que poderiam, intervenções, formas de intervir, que poderiam melhorar a reduzir aqueles sinais que lhe trazem prejuízo para o autismo. O autismo, por mais que a comunidade entenda como um grupo de pessoas, a palavra autismo, né, como diagnóstico, ele é caracterizado por prejuízos. Então, sinais que caracterizam esses prejuízos são típicos são combinados, são prejuízos diferentes, por exemplo, do TDAH, são prejuízos diferentes, por exemplo, de TOD, são prejuízos diferentes de deficiência intelectual. Então, os prejuízos típicos do TEA são uns. As práticas que lidam com esses prejuízos e que, em comparação com outras formas, tem mais chance de reduzir esses prejuízos, a gente chama de práticas baseadas em evidência, ou seja, tem evidência de que aquilo funciona para reduzir aquele prejuízo. E em 2014, a primeira revisão que a gente teve sobre isso, elas trouxeram 20 práticas baseadas em evidência. Então, desde 2014, já faz 10 anos que a gente tem um exercício como uma prática baseada em evidência. Já não é novo isso, o que a gente pouco fala sobre isso. E ele é fantástico, grandes efeitos. Aliás, todos vocês podem fazer cursos sobre essas práticas baseadas em evidência nesse curso nesse site chamada plataforma Afirme, que ele é vinculado a mais recentes revisões. Esse site aqui, por exemplo, já vai levar direto ao módulo do exercício, mas vocês podem fazer, por meio da Afirme, cursos sobre quaisquer uma dessas práticas baseadas em evidência, gratuitamente, em inglês, gera certificado, vocês podem traduzir a página. Em uma outra oportunidade eu explico para vocês, tá? O que não quer dizer que vocês vão estar aptas a atuar naquilo, mas conhecer a prática baseada em evidência. Aqui é o exemplo de um certificado, por exemplo, quando eu fiz o exercício em 2019, é muito bacana, você gera um certificado para vocês, um certificado internacional. Lá em 2014, então, para que servia essa prática chamada exercício? Então, eu separei aqui um gráfico, né, que explica para qual faixa etária foi testado e tem chance e para que serve. Então, aqui estão as práticas na época, e eu separei aqui nessa maneira, assim, ó, separado aqui por dimensão, ou seja, para que serve e para qual faixa etária foi experimentado. Né? Isso não quer dizer que uma área que não contempla uma faixa etária não quer dizer que não funcione, quer dizer que não tem pesquisas que mostram resultados para aquela faixa etária. Então, é importante que novas pesquisas venham para mostrar isso, tá? Então, lá em 2014, a gente já tinha um exercício, obviamente, para ganho de habilidades motoras para pessoas com autismo nessa faixa etária, de 6 a 14. Nós não tínhamos pesquisas para outras faixas etárias. Nós tínhamos o ganho do exercício como um benefício para aumento de habilidades acadêmicas, leitura, escrita, matemática, habilidades acadêmicas. O exercício auxilia no ganho dessas habilidades acadêmicas escolares. E o exercício também tinha
para redução de para aumento de prontidão para aprendizagem. O que é prontidão para inclusão ou para aprendizagem? Permanecer sentado, tolerar mais atividades um pouco mais desgastantes, né? Ficar mais atento às instruções, são habilidades de prontidão, de estar disposto para aprender. E nós também tínhamos resultados do exercício para reduzir comportamentos inadequados, problemas, comportamentos interferentes, e eram para essa faixa etária que foi testado. Então é muito bacana que o exercício, além de trazer possibilidade de ganhos motores e físicos, ele também foi planejado para trazer efeitos para ganho de algumas coisas e para redução de outros comportamentos, né? Então, esses são os estudos, na época, que foram produzidos, né, que levaram ao exercício como uma prática baseada em evidência. Depois disso, em 2015, a gente teve uma revisão com outros pesquisadores, outras pesquisas, algumas práticas foram retiradas, outras aumentadas, e o exercício ele foi rebaixado de uma prática baseada em evidência para uma prática emergente. O que quer dizer isso? Surgiram novos estudos que os resultados não corroboravam, não tinham alinhamento com os mesmos resultados das pesquisas anteriores. Eles começaram a ter resultados divergentes. Então, assim, a gente tinha alguns resultados que mostravam bons resultados, outras pesquisas que mostravam que não funcionava. Então, ele caiu em 2015 para uma prática emergente. E aí o termo se mantinha ainda, e outras também, né, passaram, por exemplo, o PECS, nessa época, passou também para ser uma prática emergente, tá? E mais recentemente, a gente tem, em 2020, uma mais recente, que é outra revisão, que é o NCAPE, uma sigla, que traz 28 práticas baseadas em evidência para intervenção com TEA. Imagino que não seja nenhuma novidade para vocês sobre isso. O que a gente pode saber é que existe um órgão que orienta várias pesquisas na área de educação física, que é chamado American College of Sports Medicine, e eles orientam o uso de 3 práticas com evidência para uso com autismo. Embora, no modelo Exerciência que a gente propõe aqui no Brasil, a gente vai muito além dessas 3. Então, o trabalho que a gente faz no Brasil é muito anos-luz melhor do que a recomendação da própria American College. Isso sem sombra de dúvidas, eu falo isso sem medo de críticas, porque a gente faz um trabalho maravilhoso no Brasil, pioneiro, e a gente tem aumentado as publicações sobre isso. Então, as principais práticas que eles recomendam para usar por profissionais de educação física no autismo é o reforçamento, uso de pistas visuais e videomodelação. Aqui nós temos, então, como modelo Exerciência, utiliza essas práticas. Nós utilizamos essas que estão destaques em azul, nós usamos todas elas nas intervenções em educação física especial. A gente, se o aluno também está tendo a intervenção feita por outros profissionais de outras práticas, como, por exemplo, comunicação alternativa, intervenção baseada por pais ou usada a tecnologia, a gente não ensina o profissional de educação física a planejar isso, porque não é do escopo de profissional de educação física, mas eles acompanharem aquilo que é orientado por outros profissionais. Para além de utilizar várias dessas práticas baseadas em evidências, DTT, em habilidades sociais, uso de dicas, extinção, comunicação funcional, reforçamento diferencial, momento comportamental, tem uma prática que é específica para a educação física, que é o exercício e movimento. Ah, professor, mas essa prática mudou de nome? Sim, mudou de nome. Em 2020, eles ampliaram pesquisas que não eram só exercícios dinâmicos, mas eles utilizaram também intervenções que usavam movimento consciente, do tipo mindful, relaxamento, os katas, que são as rotinas em lutas, que também ampliavam vários desses ganhos. E aqui, né, tem as descrições dessas práticas, né, as mais recentes, né, reforçamento, e a descrição da prática baseada em evidência, que é intervenções que usam esforço físico, habilidades motoras específicas e técnicas de movimento consciente para direcionar uma variedade de habilidades comportamentais. Aqui a gente tem para que serve e para qual faixa etária essa mais recente prática baseada em evidência. Então, a gente tem um exercício de movimento para essa faixa etária testada de 3 a 18 anos, para aumento de habilidade de comunicação, para aumento de habilidades sociais, para aumento de habilidade de leitura, habilidades intelectuais. A gente tem também para ensino de habilidades de autocuidado e para reduzir comportamentos interferentes, que é o alvo dessa aula com vocês aqui. Então, a gente tem
o exercício testado, experimentado, de uma certa maneira, não é qualquer brincadeira, não é qualquer atividade. Ele tem uma prescrição, assim como uma medicação que é prescrita, ele tem dosagem, hora de tomar, quem que pode tomar, o exercício também deve ser prescrito dessa mesma maneira, dosagem, intensidade, quando, para quem especificamente, tá? Não é qualquer exercício, assim como não é qualquer medicação que tira a dor das pessoas, tá? Então, existe uma especificidade para isso. Aqui eu acabei trazendo alguns artigos que trazem o exercício com função antecedente, né? Então, nós temos aqui o exercício, a técnica de karatê para melhorar a comunicação, nós temos habilidades de relaxamento para autogerenciamento de crises, nós temos exercício de habilidades aquáticas para aumento de ganho físico, nós temos habilidades, um robô, inclusive, para ganhar ritmo, mas nós também temos para aumento de habilidades sociais, aumento de habilidades sociais por meio do exercício físico, o impacto para habilidades acadêmicas, intelectuais e também para reduzir comportamentos interferentes, né? Então, que aqui é para ganho de postura e também melhoria nas questões sensoriais dos próprios indivíduos, aumento de memória. E essa estrutura de exercício a gente chama no modelo exerciência com uma função, um motivo, uma forma, que é o chamado de exercício com função antecedente. Mas o exercício também pode ser manipulado dentro da intervenção de outras maneiras. Fica para uma outra ocasião explicar isso para vocês, tá? Esse exercício com função antecedente, ele é descrito no principal livro da análise do comportamento, que a gente chama de Bíblia Branca, do Cooper. E esse livro que está atrás de mim aqui, inclusive, esse é um livro que vai trazer várias orientações sobre o uso da análise do comportamento em vários contextos. Existe um capítulo de estratégias antecedentes, especificamente na área de default intervention, ou seja, intervenções que não dependem da função do comportamento, se não é fuga de demanda, que não é acesso a questões sociais, né? E não é as questões unicamente sensoriais. O uso do exercício físico, então, de uma antecedente para ampliar vários efeitos. Então, essa é uma estratégia que pode ser manipulada independentemente da função do comportamento problema. Ela consiste, em geral, de realizar tarefas e para que, no futuro, possa reduzir alguns comportamentos. Futuro não, imediatamente depois. Os efeitos não são duradouros, os efeitos não são em longo prazo, os efeitos são imediatos. Então, ele age ali na prevenção, como eu falei de outros cursos que tem, a gente trabalha na prevenção, não é o tratamento, tá? É a prevenção. Então, aqui são os exercícios que vão dar exemplos de exercícios com função antecedente, o uso de habilidades, né, aeróbicas para aumento de habilidade de engajamento, exercício antecedente para reduzir comportamentos desafiadores, comportamentos problemas. Aqui também, como é que você manipula o exercício para ganho de atividade acadêmica e redução de estereotipia. Alguém deve estar perguntando, mas estereotipia não precisa ser algo de intervenção. Não, ele pode não ser algo de intervenção, mas se a estereotipia ela interferir diretamente, né, aquela ocasião, um aluno aprender uma habilidade, a escrever, né, a fazer uma atividade, ela está interferindo. Então, ela precisa ser minimizada naquela ocasião. Isso não quer dizer que o aluno não vá ter comportamento estereotipado. A gente não quer normalizar as pessoas, quer ensinar ele a se comportar de uma maneira que ele traga benefícios, tá? Como você escolhe o exercício apropriado para que possa aumentar esses efeitos. Aqui são os outros exemplos também para aumentar a habilidade de engajamento, reduzir comportamentos estereotipados e agressivos. Como é que funciona conceitualmente, então? Então, pensando na tal da contingência, pensando na tal da análise funcional, na perspectiva da aprendizagem operante, aquilo que o indivíduo faz ou deixa de fazer tem mais chance de acontecer se no passado as consequências que seguiram aquelas respostas semelhantes reforçaram esse comportamento, né? Então, se algum comportamento está em aumento de frequência, provavelmente as consequências passadas de comportamentos emitidos de forma semelhante reforçaram esse comportamento, tá? Então, a gente está pensando em formas de comportamento que podem ser se machucar, ou ele prestar pouca atenção numa instrução do professor, ou ele
bate em alguém que a gente quer reduzir, ou o aluno permanece pouco tempo sentado, que a gente poderia pensar em aumentar esse tempo dele sentado para ele prestar mais tempo de atenção. São comportamentos que a gente pode querer, que estão em déficit. A gente não, né? Em benefício do indivíduo, que podem estar em déficit, que podem ser aumentados para ganhar qualidade de vida para o aluno, ou comportamentos que estão em excesso, que, se reduzidos, melhoram a qualidade desse indivíduo. A gente vai chamar aqui dentro de respostas, tá? Que esses comportamentos, eles acontecem diante de alguns contextos. Então, diante de uma negativa de acessar um item que eu gosto, eu me bato e a consequência pode ter sido alguém me entregar aquele item e no futuro, diante de alguém me negar, é mais chance de eu me bater do que fazer outra coisa, porque eu acessei daquela maneira o item que eu queria, tá? Se eu não quero permanecer na sala e ninguém me permite sair da sala levantando de alguma maneira, mas se eu machuco puxo o cabelo da minha amiguinha e é daquela maneira que eu consigo sair da sala, então, diante da situação de querer sair da sala, a resposta de puxar o cabelo da coleguinha, e não outra forma de eu sair da sala, esse comportamento ele é reforçado também, a gente vai chamar de reforçamento negativo, aquele tipo de ação, que é o de puxar o cabelo e não de fazer uma outra coisa. Então, o exercício ele vai funcionar como uma operação motivacional que não tira o estímulo antecedente. O não vai acontecer para o aluno, vai acontecer do aluno, às vezes, ficar chateado, às vezes o aluno está desconfortável com alguma coisa, isso não vai ser minimizado, que a medicação diminuiria essa sensibilidade. O exercício com função antecedente, não. As situações antecedentes permanecem, mas o exercício altera a probabilidade e a força dessa resposta acontecer, que seria de puxar o cabelo, me bater, gritar, ou um comportamento estereotipado que poderia ser substituído por um outro. Então, aqui a gente pensaria em respostas que a gente ensinaria o indivíduo a fazer mais coisas ou reduzir esses comportamentos em benefício do indivíduo, e o exercício acontece antes. Mas se ele acontece antes, alguém deve se perguntar, como é que eu faço para saber que hora vai acontecer? Eu preciso entender na rotina que hora que é mais chance e que hora que é menos chance dessas coisas acontecerem. Se o aluno se bate e aí eu levo ele, tiro ele da sala para fazer exercício físico, o exercício físico não está sendo antecedente, o exercício físico está sendo consequente. E aí isso não funciona. Então, alguém pode dizer, mas se eu tirar ele da sala e colocar ele no exercício, ele vai parar porque ele gosta de exercício. Pode ser verdade, mas também porque você está tirando de um lugar que ele não gosta, simplesmente por tirar ele daquele lugar que ele não gosta. Então, o exercício tem que ser manipulado de forma antecedente. A gente tem que saber prever, predizer, é o seu termo correto, quando é que são os picos desses comportamentos que são baixos, que a gente gostaria de aumentar, prontidão, habilidades acadêmicas, intelectuais, comunicação, e quando vai acontecer, predizer quando aqueles comportamentos que são em excesso, que a gente que se reduzidos dariam mais benefícios para o aluno. Então, a gente vai pensar dessa maneira. Como é que a gente faz isso, né? Então, tá aqui, essa é uma prática, né, que pode ser melhorado tanto para comportamentos mais leves quanto mais severos, para aumentar outros comportamentos. Em geral, os exercícios que mais utilizados para essa prática são corrida, salto, natação, mas também tem estudos na área de treino de força e alongamento, podem ser feitos em ambientes fechados, ao ar livre, pode utilizar outros tipos de reforçadores, materiais também. E aqui é simplesmente uma pesquisa, depois eu posso tratar, se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, que, embora tenha sido feita apenas com um aluno, ela deu luz ao estudo sobre isso, sobre quanto tempo precisa ser o exercício, qual intensidade precisa ser o exercício, por quanto tempo vai trazer esse efeito e para quê? Efeito para o quê? Né? Então, ele vai dizer que o exercício não vai ter efeito para além de 40 minutos. É como se você tomasse uma medicação, fica irritado. Aí você vai para um lugar que normalmente te irrita. Você toma uma medicação antes, a irritação continua, só que você reage de forma muito menos intensa a essa reação, esses estímulos aversivos. É como se você estivesse num lugar que você fica muito displicente, porque muitos estímulos chamam atenção,
e você toma uma medicação antes, que seria o exercício, e vai para esse ambiente e tem mais chance de ficar atento a essas coisas. Só que esse efeito dura até 40 minutos e tem que ter uma intensidade de média alta para vigoroso essa intensidade. Isso quem vai prescrever é um profissional de educação física que vai identificar como Não, tá funciona bom. essa intensidade. Agora. Aí, Nossa. no modelo Exerciência, a gente tem uma sequência que a gente orienta que os profissionais de educação física sigam. Primeiro, saber a qualidade, saúde de vida desse indivíduo. Eu não posso expor ele a um exercício intenso se ele tem ah, problemas cardiovasculares, se ele tem uma lesão no joelho, no quadril. Então, primeira coisa é avaliar a saúde desse indivíduo. E, por isso, o profissional de educação física é a pessoa mais qualificada, em detrimento de fisioterapeuta, em detrimento de terapeutas ocupacionais, para prescrever. O que não quer dizer que terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas não possam se utilizar dessa prática. Mas, em geral, no currículo, são os profissionais de educação física que têm mais acesso a conteúdos que vão orientar sobre a saúde do aluno, como direta ou indireta. Depois ele vai identificar quais são esses comportamentos que a gente vai buscar priorizar. O aluno chuta, o aluno arranha, o aluno costa para o alto, o aluno bate nos coleguinhas. Nós vamos só escolher para focar, para entender qual é que traz mais prejuízo para aquele indivíduo. Define. Eu quero que ele preste mais atenção, eu quero que ele tome banho quando eu falo para ele. Escolha alguns comportamentos e vamos aos poucos. Depois você vai medir na rotina qual a frequência que ele acontece, sob quais condições isso acontece. Depois que você vai pensar no exercício físico, que possa ser feito naquele momento, aquela intensidade para aquele aluno, né, relacionado àquele comportamento. E depois você precisa medir se essa variável independente, que é essa forma de exercitar-se, está trazendo efeito para reduzir um comportamento interferente, né, que a gente pode estar em um alvo, ou aumentando a habilidade de prontidão, que também poderia ser o alvo. E aqui eu trago um exemplo de uma pesquisa uma intervenção que a gente fez, de um aluno que tinha 2 comportamentos que a gente buscou reduzir. Ele estava na sala de aula. Nós pedimos, selecionamos com a professora, com a família, tinha 2 comportamentos que interferiam muito na sua aprendizagem de colegas, que ele batia a mão no queixo e ele cuspia para o alto. Então tinha uma questão sensorial para o cuspir, e ele também tinha esse comportamento autolesivo de se machucar. Ele tinha ecolalia, ele prestava atenção um pouco na aula, tinha um monte de coisa. Nós escolhemos esses 2 comportamentos que a gente queria reduzir em benefício dele e da turma. Então, nós pedimos, a gente chama dentro da análise do comportamento, de medir como acontecia isso, que hora acontecia. Existem várias maneiras de você medir esses comportamentos, por duração, por intensidade, por razão, mas nós pedimos, para simplificar, porque era uma escola que não tinha muito conhecimento em análise do comportamento, simplesmente quando acontecia. A gente chama de uma dimensão que é quantitativa desses comportamentos. E nós, durante uma semana, então, pedimos para que eles registrarem C, quando ele cuspia para o alto, e B, quando ele batia a mão no queixo, independentemente da intensidade ou sob quais condições. A gente percebeu que esse aluno também tinha aula no sábado, era o dia todo, e o aluno, então, tinha esse perfil de ocasiões. A gente percebeu que esses comportamentos, nós tínhamos a saúde, já tinha acompanhado esse aluno em outros lugares, e sabíamos que esse era o momento de maior pico do exercício. E sabendo a duração que deveria ser o exercício e por quanto tempo dura os efeitos, nós, na semana seguinte, introduzimos o exercício físico em 3 dias da semana, apenas. Ele tinha duração de mais ou menos 15 minutos. Nós tentamos com esse aluno andar de bicicleta, pula-pula, nada funcionou, até que um momento nós paramos a turma toda, parava a aula de português, e durante 15 minutos todo mundo dançava, colocava música alta e todo mundo dançava. Alguns alunos colocavam fone, mas eles se exercitavam. E a gente não estava preocupado se a coreografia estava certa, não estava preocupado, né, com o movimento exato. A gente queria que eles gastassem energia, né? E aí, nós não conseguimos acompanhar os resultados dos outros alunos que também foram expostos a isso, e provavelmente esses alunos talvez nem tivessem tantos resultados, porque a qualidade de vida, em geral, de alunos com desvento típico é melhor. Então, a intensidade que beneficiou esse aluno seria pouco para beneficiar outros alunos. Então, não é a mesma intensidade, não esperar que isso vai funcionar para todo mundo.
tá? Sobre as mesmas condições. E a gente, por que que eu não coloquei exercício aqui todos os dias? Porque poderia ter acontecido algo de uma semana para outra que eu poderia não ter acompanhado. Por exemplo, mudou a medicação, por exemplo, o pai viajou, por exemplo, começou a dormir com a avó, por exemplo, sei lá, começou uma terapia diferente. Então, para não ter essa variável para confundir meus resultados, eu coloquei apenas alguns dias, eu posso comparar esse dia com o dia subsequente e posso comparar esse dia com o da semana anterior. E aí a gente consegue perceber que o exercício tendo colocado num certo momento, subsequentemente, ele reduzia a frequência e a intensidade. Aqui não mostra a intensidade dessa batida, mas ela já era bem menos intensa do que as outras. Tá? E aqui é somente um relato, né, sobre isso, porque os dados eu não tenho específicos sobre isso. Os dados que eu tenho são quantitativos, eles reduzem significativamente, mas eles não zeram, não é uma mágica. Tá? E se essa intensidade não funcionasse, a gente precisaria mexer no exercício, quais grupamentos musculares diferentes, né? Mudar a intensidade, teria outras variáveis que a gente chegaria. Então, se vocês olharem, eles reduziram a frequência com o exercício antes desse pico. Ah, mas professor, não mudou nada para frente. Não mudou. Tá? Eram mais ou menos dos mesmos locais que a gente tinha, mas depois que a gente percebeu esse efeito, nós colocamos exercício em vários momentos da aula, para reduzir também em outros momentos. E aí, depois que um profissional de educação física foi lá, prescreveu e falou, ó, sob essa duração, sob essa intensidade, esse tipo de exercício, você vai fazer desse jeito, para trazer efeito, é como se ele estivesse prescrevendo uma medicação, que é o exercício físico. Depois que ele prescreve exatamente, outras pessoas podem aplicar esse exercício em vários momentos. Então, a mãe pode fazer antes do banho, a professora da escola pode fazer, a AT pode fazer num outro lugar, a própria psicóloga pode fazer, porque não são elas que estão prescrevendo o exercício físico, elas estão aplicando alguma coisa que outra pessoa especializada fez isso. Aqui são os dados de uma pesquisa que eu fiz quando eu era docente na UFSCar, na primeira pós em análise de comportamento. Então, foram pessoas também que a gente trabalhou com exercício para reduzir a intensidade de comportamentos autolesivos. Isso aqui é um trabalho maravilhoso que a gente já teve. Então, essa prática de exercício e movimento, para quem que pode prescrever? Fora do Brasil, ela é uma prática analítica comportamental. Então, normalmente, ela é prescrita por analistas do comportamento. Só que eles pouco sabem sobre intensidade de exercício, qualidade de vida, da saúde do aluno. No Brasil, então, a prescrição de exercício físico é feita por profissional de educação física. E o fato da gente ter essa prática baseada em evidência é uma justificativa para que profissionais de educação física componham uma equipe e que a gente leve essa prática para o SUS, faça força para levar para o SUS, levar para o rol da ANS, porque além de trazer grandes benefícios para a redução desses comportamentos em substituição à medicação, em substituição a outras coisas, que a gente consegue manejar rapidamente, né, sem muitos custos, seria muito importante, inclusive, para justificar a atuação de profissionais de educação física compondo a equipe ABA, tá? Para quem não sabe, profissional de educação física não deve ser chamado de educador físico, porque educador físico, ele educa o físico somente. Desde os anos 70, essa terminologia mudou, que é profissional de educação física, que pode ter objetivos sociais, comunicativos, intelectuais, também motores, que normalmente é o que é mais comum. Mas não só isso que a gente estuda. Então, são profissionais e eles são reconhecidos na classificação de ocupações do Brasil, né, a CBO, como profissionais da saúde, tá? Então, o uso dessa prática não somente beneficia o indivíduo, mas ela contribui nos benefícios, nos efeitos da atuação de outros profissionais. Então, se você coloca o exercício físico antes da aula de físico, que o aluno pouco adere, antes da aula da pedagoga, antes da aula de outra coisa, ele vai contribuir para que o outro profissional tenha ganhos. Então, é um ganho interdisciplinar. Ele reduz ganhos e amplia objetivos para a saúde, né, reduz custos. É uma prescrição que deve ser feita por profissional de educação física sob supervisão em aba. Não é um profissional que trabalha neutro. Ele, como faz parte da equipe aba, e aba tem que estar sob supervisão, não tem por que esse profissional de educação física também não estar sob supervisão. Ele precisa estar sob supervisão. Então, é uma prática prescrita por profissionais de educação física, mas que pode ser aplicada por quaisquer outras pessoas.
pode ser feito em escola, em casa, em clínica. Esse exercício em movimento é um formato de outros formatos que profissionais de educação física especial podem contribuir na intervenção com TEA. Isso não é psicomotricidade. A psicomotricidade, nós não temos evidência para intervenção com TEA. É muito importante saber. Ah, mas está no rol da ANS. Por outros motivos que não por prática baseada em evidência. Não quer dizer que não funciona. Quer dizer que não é a que tem mais chance de sucesso. Hoje, amanhã pode mudar, tá? Então, finalizo mais uma vez, né, dizendo que essa aula é mais para a gente ter um conhecimento geral e também para ajudá-los, né, a gente ter força-tarefa para levar essa prática para o SUS e para o rol da ANS. Muito obrigado. Se vocês puderem compartilhar fotos, alguma coisa com a hashtag No Science, No Gain, né? Sem ciência, sem ganhos, sem substituição a um termo que a gente tem na educação física, que é no Pain, No Gain, né? Sem dor, sem ganhos. A gente substitui ela por No Science, No Gain. E é isso. Muito obrigado. Eu acho que eu falei mais ou menos aí em 45 minutos, mais ou menos aí. Excelente, excelente. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser levantar a mão ou escrever, enquanto vocês vão se organizando aí, eu já vou aproveitar para fazer algumas perguntas aqui para o Paulo. Bom, eu também tenho 2 filhos que são autistas, né? E o meu filho mais novo, ele sempre apresenta comportamentos interferentes na escola. E tá ligado a uma questão social, sabe? Um déficit de habilidades sociais. Mas eu já fiz um trabalho gigante com ele, assim, num ambiente mais estruturado, em casa. Na escola é bem difícil, né? Essa questão da escola organizar todo o contexto para fazer um trabalho em grupo. Então, dentro da sala de aula, ele até fica bem, mas às vezes, em alguns momentos, ele desorganiza por questões, por exemplo, chega, vê o colega sorrindo, um grupo de amigos dando risada, acha que está rindo dele. Então, é difícil, sabe? Então, o que que eu estou organizando, né? Habilidades sociais em grupo com exercício físico. Porque, assim, ele é mais estruturado do que um grupo de habilidades sociais somente para bater papo ou para jogar um joguinho às vezes, ou para conversar sobre um tema de interesse. E então eu já estou providenciando várias coisas assim relacionadas a exercício físico mesmo. E também estou fazendo, ele está indo para musculação, já faz Pilates, e o Pilates ajudou muito na questão sensorial, porque ele não deitava de costas, sabe? Ele tem muita tontura. No teto, quando ele entra em lugares que tem teto alto, ele sente tontura, ele sua frio. Então, assim, ele tem bastante questões. E o Pilates ajudou muito, porque trabalha equilíbrio, ele tem que ter muita concentração, é uma organização ali dos movimentos sincronizados. Então, assim, já teve um ganho. Mas na academia, o teto é alto, então ele passa mal quando ele entra lá. E o que que eu estou trabalhando com ele? Aproximação sucessiva, então ele só senta em 2 aparelhos. Comecei assim, senta, eu bato uma foto, elogio bastante, depois a gente vai comer alguma coisa gostosa que ele quer. E agora hoje, eu fiz isso por 3 dias, só de sentar. O primeiro dia foi difícil, o segundo foi mais fácil, o terceiro foi tranquilo. E hoje ele fez 15 movimentos em cada aparelho, sabe? Fiquei super feliz. Então, assim, eu quero ir progredindo para mais aparelhos, né? Para ele fazer exercício em todos, vou colocar em mais atividades lá dentro, porque é igual você falou em relação o exercício, ele não é só para diminuir, né, os comportamentos interferentes, mas ganha muitas habilidades, dá acesso a mais ambientes, porque se ele consegue participar, ter habilidade motora mesmo para estar ali exercitando com outras pessoas, participando de eventos, de coisas, né, gerais aí, isso é reforçador para ele e dá mais oportunidades para ele de todos os jeitos, né? Então, assim, eu queria uma dica, se você tiver mais alguma dica. Eu tenho 1 milhão de dicas, mas também tenho orientações. Orientações são mais preciosas, né? A orientação a gente já precisaria entender um pouquinho mais do histórico dele de fazer exercícios, onde teve mais ou menos sucesso, né? É, considerações sobre isso, né? Então, por exemplo, eu for trabalhar na musculação, ele não teve um grande sucesso agora. Você falou que conseguiu fazer 2 aparelhos ali, mais ou menos 15 repetições, né? Toda hora que a gente para elogiar ele, essas coisas, ele, em geral, a frequência cardíaca dele para.
Então, o contexto da musculação, como está sendo feito agora, a gente não apostaria que vai ter ganhos como exercício físico antecedente. Ele apostaria de exercício como para ganhos de melhora postural, para amplitude respiratória, para força, habilidades funcionais da vida, de pegar as coisas, né? Mas ele provavelmente daria pouco efeito para o exercício antecedente, que a gente precisaria manter uma duração de tempo com frequência cardíaca de média alta para alta. Então, quando a gente para, por exemplo, para corrigir um movimento, né? Às vezes ele está fazendo um movimento estendendo o cotovelo, e aí, se você corre o risco, né? Ou você não interrompe o movimento e não corrige ele, ele corre o risco de machucar, ou você interrompe para corrigir e a frequência cardíaca cai e já não vai dar mais o efeito que a gente está planejando. Então, eu tenderia a pensar que o exercício físico, na hora da musculação, ele está pensando em ganhos e você não deveria criar uma expectativa de que ele vai ter o ganho necessariamente como esse que eu trouxe. Assim como na hora de habilidades sociais também. Então, por exemplo, se eu precisar, meu filho, eu preciso dar intervenção com ele o tempo todo, né? Combinar com ele como é que ele vai interagir com o coleguinha, se por um acaso ele empurrar o coleguinha e eu preciso tirar ele da brincadeira para conversar com ele, todas essas situações fazem com que a frequência cardíaca diminua. Então, na hora que eu estou trabalhando habilidades sociais, o meu foco é se eu conseguir manter ele exercitando, beleza. Mas, normalmente, a orientação ela vai requerer com que o aluno pare para prestar atenção, siga uma certa instrução. E aí, nesse caso, eu deixaria de ter os ganhos que eu trouxe aqui. Então, o exercício ele pode ser manipulado, por isso a importância de um profissional de educação física, um conhecimento especializado, que é essa forma de prescrever com objetivos específicos. Então, não ficar chutando, vou fazer exercício e vou esperar que ele ganhe tudo. Não, isso não é legal. A gente conhece vários profissionais que falam assim, o que um exercício pode contribuir para isso, isso, isso. Claro que pode, mas se contribuísse, todo mundo que fazia exercício, ninguém tinha problema de sono, nós não tínhamos uma sociedade sedentária, nós tínhamos todo mundo aprendendo matemática com exercício físico, e não é assim, né? Então, a palavrinha pode, pode, qual a chance disso, né? Então, eu sei que as pessoas muitas vezes usam isso como uma mágica até para vender a sua atuação, mas não é. Se o exercício físico fosse tão milagroso como a gente ouve de muitas pessoas, todos nós aqui estaríamos loucos para parar e aí ficar de levantar e querer fazer exercício. Seria uma medida de autocontrole ficar sentado. E não é assim, né? Então, o exercício físico em si próprio ele não é uma mágica. Então, eu sugiro que se você, por exemplo, tenha como a possibilidade de usar essa prática para situações interferentes, seria a gente, pelo menos, precisar orientar esse profissional, se é que há alguém, para pensar nesse exercício sobre quais condições ele vai ser feito. Tá? Mas, professor, mas eu não consigo. Eu tenho um professor que é dedicado a isso, mas ele não tem jeito de estar antes da escola, que é lá na escola que ele apresenta esse problema. Então, ele não pode ir até lá. Então, a gente também enfrenta esse problema. Então, o que a gente faz? Na hora da aula de educação física, você tem jeito de, no comecinho da aula ou no final da aula, colocar o exercício de intensidade e verificando os efeitos na própria aula. É como se você estivesse testando o efeito de uma medicação em um lugar e depois pegando essa medicação e levando lá para a escola. Então, esse profissional poderia, ora, ter o foco disso lá mesmo que seja à tarde, de manhã, no contraturno, e depois ele, em uma ocasião ou outra, ir até a escola e treinar e orientar a professora da escola de matemática, de português, de geografia, a do AEE, como aplicar daquela maneira, né? O mais difícil, para ser muito honesto, na nossa experiência, é fazer com que a pessoa faça como a gente orienta, porque a hora que a pessoa começa a fazer, a AT lá, a professora pedagoga, começa a fazer do jeito que ela quer, começa a corrigir, a frequência cai e não dá o efeito que a gente planejou que desse. As pessoas têm que seguir exatamente como prescrito, né? Então, você já tem aí ganhos, né, da prática do exercício físico e muitas vezes alunos nossos têm que passar por uma frase que é tolerar o esforço físico, porque o esforço físico, para quem faz regularmente, é dito como eu adoro, mas se todo mundo adorasse exercício físico, não tinha uma sociedade sedentária. Então, ele é desconfortável para muitas pessoas, para a maioria das pessoas.
Então, lidar com a tolerância a esse esforço físico é uma habilidade que precisa ser treinada também, às vezes, em primeira fase. Não sei se eu trouxe contribuições aí para suas Trouxe, dúvidas. é, é difícil, igual você falou, na escola é mais difícil, né? Porque tem a rotina da escola e as dificuldades dele geralmente não tá dentro da sala de aula, tá fora, num horário assim que tá relacionado a habilidades sociais mesmo, sabe? Então é difícil mesmo, mas assim, o Pilates já faz tempo que ele tá fazendo, então faz, eu acho que mais de um ano, 1 ano e meio já que ele tá, e ele fazia sozinho, ele e o fisioterapeuta lá da aula. Então, assim, foi excelente. Eu não estava junto e ele criou vínculo demais com o rapaz. E aí, uma Legal. questão que você falou que eu achei muito interessante, essa, essa habilidade de prontidão. Por quê? Porque nem sempre eles aceitam. Você está propondo, mas eles não querem fazer porque é desconfortável. E era o Uhum. caso dele. Então, por exemplo, ainda mais quem tem questões sensoriais, deitar de costa, né? Dependendo do esforço que ele tem que fazer, para ele é muito difícil. E ele, como ele criou muito vínculo com esse fisioterapeuta, ele acabou fazendo qualquer coisa que ele manda, entendeu? Ah, isso aí Então é a ele primeira. pede, ele faz. Só que na academia ainda, ele não tem vínculo ainda com os profissionais da academia. Então quem está fazendo esse trabalho ainda de primeiro acomodar, assim, ele aceitar, sou eu. Depois que ele vai começar a aceitar as instruções do educador, né, do profissional. Tem, Adorei, adorei. Aproximação excessiva a gente chama de modelagem comportamental. É isso aí. Muito bom. tem uma pergunta aqui, ó. Professor, sou professora de AEE, na educação infantil, e o professor de educação física não está previsto como especialista nas práticas do currículo da educação infantil. Teria indicação de artigos ou livros que pudessem contribuir em uma argumentação dos ganhos de uma prática orientada para o desenvolvimento das crianças de 4 a 6 anos? Ótimo. Bom, primeiro vamos lá. O profissional de educação física que trabalha na escola, em geral, ele tem uma graduação de licenciatura. O currículo de licenciatura é um pouco diferente do currículo de outra formação em educação física, que é o bacharelado. Na licenciatura, a formação é muito mais de procedimentos pedagógicos, conteúdos pedagógicos. O que no bacharelado tem um perfil mais relacionado à saúde. Então, além desse profissional da licenciatura ter poucos conhecimentos em comparação com o bacharelado, a como prescrever em termos de intensidade de exercício para a saúde, como avaliar isso, ele também precisaria ter algum conhecimento em análise do comportamento para entender essa tal da contingência, para não chegar lá e ficar exercício a qualquer hora, qualquer intensidade, e esperando que vai ser uma mágica, faz exercício hoje e no final do dia ele vai melhorar. Não vai acontecer isso. Vai frustrar ele, vai criar uma falsa expectativa de que sucesso e não vai ter, vai contribuir negativamente para a área da educação física, porque vai ter profissionais mentirosos achando que está vendendo uma coisa e não tem esse efeito. Então, ele precisaria ter um pouco de conhecimento sobre exercício, sobre essa tal da análise do comportamento, ainda que ele não seja analista de comportamento, ele não precisa nem ter especialização, mas precisa ter orientações de um profissional de educação física com conhecimento em análise do comportamento para prescrever isso e aquela dimensão da análise do comportamento que é analítica, verificar se o efeito está trazendo, a intervenção está trazendo efeito. Se não estiver trazendo efeito, muda o exercício, muda a intensidade, não fica eternamente do mesmo jeito. Então, artigos que a gente tem sobre isso, eles vão mais ou menos como esses que eu trouxe aqui, imagens que a gente tem efeitos. Então, nos Estados Unidos, em geral, se aplica muito. Tem algumas escolas canadenses que, na época de frio, que a galera fica muito desatenta, eles param em alguns momentos e põem umas roupas pesadas para a galera andar na neve. E aí volta para a sala de aula todo mundo mais disposto para fazer para fazer atividades acadêmicas, intelectuais. Então são coisas muito bacanas. Só que a gente teria que justificar que um estudo desse poderia ser útil para o Brasil. Inscrito em português, infelizmente a gente ainda não tem. Infelizmente não tem isso, né? Eu tenho feito um esforço para tentar treinar outros profissionais de educação física para escrever sobre isso, eu tentar escrever, mas eu não tenho horas no dia. Quer dizer, horas eu tenho, mas eu preciso dormir também, né? É pós-graduação, é curso, é livro, é manual, e enfim. Eu trabalho também com o PCM, então
não tenho conseguido. Mas, então, literatura em português a gente realmente ainda não tem. Eu recomendaria, né, em geral, dois artigos que eu escrevi em análise do comportamento, Comportamento em Foco. Não sei se eu trouxe eles aqui, mas eu poderia compartilhar com vocês esses dois artigos. E os artigos em inglês. Mas no contexto de escola brasileira, não tem. Infelizmente, vou ficar devendo essa. Quem sabe daqui a um ano? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem, pode ter dúvida também. Como você falou de comportamento interferente, do exercício como antecedente, você também tem alguma orientação em relação, por exemplo, às vezes tem um aluno que ele tem uma busca, por exemplo, com os pés, então ele bate os pés, não é mais nas pernas. Você tem um exercício mais específico porque para esse movimento que ele está buscando, tem uma criança que ele já tem mais movimento com os braços ou com cabeça, sei lá. Aí você também observa essa topografia para poder orientar sobre qual exercício fazer. Excelente pergunta, Elisa. Excelente pergunta. Bom, embora a gente possa usar o exercício físico independentemente da função do comportamento problema, do comportamento interferente, se é por fuga de demanda, por acesso a item, acesso a condições sociais, ou, né, se a gente não identificou uma função sensorial, né, automática, e eu digo se a gente não identificou, porque uma grande linha da análise do comportamento não entende que que um comportamento é reforçado automaticamente, é porque a gente não teve ainda a capacidade de identificar onde que está a função. Mas, em geral, é, a, aqueles comportamentos mantidos por reforçadores não sociais, que seriam, então, análogos a automáticos, eles tendem a ser melhor reduzidos quando a gente usa o mesmo órgão do corpo que tem a topografia. Então, que é exatamente isso. Então, se um comportamento é mantido por questões sensoriais, em resumo aqui, tá? Fazendo uma, uma licença técnica aqui dos termos, né? Então, se o comportamento ele é motivado por questões sensoriais, no braço, flapping, né? Se ele é tantrum, então a gente usaria o corpo para fazer movimentos como esse, puxada, andar, carriola, né? Que seria carrinho de mão. Então, em geral, há uma tendência de orientações e a gente tem tido resultados melhores quando a gente usa os órgãos parecidos, né? A parte do corpo mais utilizada. E aí há uma tendência de utilizar mais exercícios aeróbicos. Pesquisas trazem mais isso, mas eu, por exemplo, tendo a pensar por questões de propriocepção que exercícios de força, exercícios dinâmicos com força, teriam resultados muito mais avançados. Mas eles não aparecem nas pesquisas. Por que não aparece na pesquisa? Porque não é feito por profissional de educação física, é feito por analista de comportamento, que não entende desse tipo de coisa. Então, normalmente, os exercícios que são mais utilizados são exercícios aeróbicos, de dança, de pula-pula, de bicicleta, de esteira. Mas, em geral, sim, faz todo sentido para uma específica função, que é o automático, usar a própria parte do corpo que mais... É como se ele estivesse funcionando como uma saciação dessa busca sensorial. Estou colocando entre aspas, porque isso não é uma interpretação analítico-comportamental, tá? É uma explicação mentalista, né, de que alguma coisa está desencadeando o comportamento. Isso não é uma explicação analítico-comportamental. Tem mais uma perguntinha aqui. Se tem algum grupo de estudo que possa participar. Grupo de estudo. A gente teve um grupo de estudos recentemente para estudar a análise do comportamento aplicada ao esporte de maneira geral, não somente para o autismo. Então, existe esse livro aqui que é traduzido para o português, Consultoria em Psicologia do Esporte, no Gary Martin, esse é canadense, análise do comportamento aplicada ao esporte de alto nível, golfe, basquete, natação, boxe, e não está falando nada de autismo. Então, nós temos um grupo de estudos sobre esse. Esse é um livro que vocês não vão achar ele em livraria. Ele só tem dentro de uma clínica em Campinas, guardado lá, que ninguém
mexe nele. E eu, por uma sorte, consegui descobrir que a gente tem esses livros, e eu compro uma quantidade para facilitar que as pessoas acessem esse livro. Então, quem tiver interesse, pode passar meu contato, eu vou passar o contato de uma pessoa da minha equipe, que é a Jéssica, que manda para quem quiser esse livro aqui, tá? Então, nós tivemos um grupo de estudo sobre isso, mas a gente estuda esses artigos de função antecedente com os meus supervisionados. Então, eu presto supervisão, minha empresa Modelo Exerciência presta supervisão para familiares, para clínicas e para o próprio profissional que queira contratar a gente no Brasil inteiro. Nós temos gente supervisionada em Curitiba, Belém do Pará, Brasília, Bahia, tudo quanto é canto do país. A gente dá supervisão particularizada, não são dicas. A gente assiste às aulas dos profissionais e dá orientação. Então, se a família quer que o profissional, e às vezes nem tem um profissional, a gente ajuda na seleção desse profissional, queira que aplique esse tipo de coisa, a gente dá suporte, selecionando o profissional, treinando esse profissional e fazendo ele aplicar, acompanhando o seu processo de supervisão. Se o profissional quer essa área, está sendo muito promissora em termos não somente acadêmicos, mas também financeiros, também de um impacto da sua própria prática. O profissional pode contratar a gente e clínicas podem contratar a gente para treinar. Então, quem é supervisionado meu no Brasil, a gente tem grupos que a gente tem aulas e discussões sobre vários temas, e um desses temas que a gente discute é sobre exercício com função antecedente. Excelente. E poderia ter nas prefeituras, né, Paulo? Treinando os profissionais. Nossa, Nossa, meu se eu sonho. eu posso fazer uma outra live, eu tenho uma avaliação que eu criei para avaliar o grau de participação inclusiva do aluno na educação física escolar. Seria isso, eu, né, falo para minha equipe que uma hora a gente ia ter um selo de qualidade de educação física inclusiva para as escolas, públicas e particulares. É muito bacana. Uma outra hora eu posso fazer uma outra aula para você explicando sobre isso, na perspectiva da análise do comportamento. É muito legal e, sim, sem dúvida, mas aí, Chico, por isso que o meu esforço hoje é tentar levar essa prática para o SUS e para o rol da ANS. Quem Ai, sabe se a maravilha. gente conseguisse levar isso e levar para a escola. Seria maravilhoso. A Cris queria fazer alguma pergunta, Cris? Sim, é possível? Rapidinho. Rapidinho. Ó, nós não vamos Eu tenho deixar até o às Paulo 11, viu, pessoal? Nós não Eu tenho vamos até às deixar o 11 Paulo com embora, vocês. não, gente. Tá muito bom. Eu tô querendo fazer muita pergunta. Maravilhoso, professor. Boa noite, tudo bem? Boa Elisa, noite, eu corri Cris. para chegar aqui hoje para essa aula, viu? Que legal. De onde você Meu é, Deus. Cris? Eu sou de Cianorte, Paraná. Corri para chegar a tempo. A Elisa me conhece, a gente tem aula todos os dias, né? Que legal. Eu vou estar em Professor, Paraná, Paraná, vai estar Riachão. onde? Eu vou para Curitiba. Eu vou dar o curso Ah, sexta, sábado e domingo em Curitiba. 24 horas de curso aí com vocês. ai, gente, é longe, professor. É? Tá longe não, um dia de viagem, mas eu chego até você. Professor, três coisas importantes que está acontecendo na minha prática esse ano. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Manda. Três alunos meus estavam em outras terapias, como psicomotricidade, TO, e qual é a outra? Fisioterapia. As três, com mesmo uma criança. Em 6 meses, nós pedimos para a mãe, minha reunião que a mãe tirasse para mim, que a gente pudesse fazer a intervenção e avaliasse com o professor de educação física. Essa criança tem apraxia da fala, essa criança tem TDAH e autismo, e eu pedi para a mãe que a gente mudasse a intervenção por um artigo que eu li de práticas baseadas em evidência com exercício. Só sabia disso. E se eu falar para você que esse aluno hoje, depois de 3 meses tô lendo aqui porque eu anotei, 3 meses, 4 meses e pouquinho, 3 e pouquinho, 4, ele iniciou a fala, começou a Olha, falar de algumas palavras, seguindo a instrução de 2 passos, então ele faz o movimento de pular, aquele movimento de pular, de pegar a bola e levar a bola no outro e jogar para o outro lado. Precisa gravar para você ver, a que professora é fantástica. legal. É muito bom mesmo. Então, de eu entender que, assim, porque às vezes, o que acontece aqui? Nós não temos muitos profissionais. O que acontece? Às vezes os pais colocam 10 terapias, mas elas não são focadas, e elas trabalham junto comigo na área de comportamento, né? Não sou supervisora ainda, estou em formação, mas a gente consegue ter essa troca, porque ela entende da área e eu entendo de outras partes. Sim. Então, o ganho foi fundamental. Outra pergunta, por que nossas crianças autistas têm muito peso, tratando muito, todas as minhas crianças
engordadas, estão muito gordinhas, de uns Uhum. 3, 4 meses para cá, até respeito à medicação. E os pais sempre perguntam para a gente em relação a esse peso, né? O que que a gente pode, não só a questão de educador, da professor de educação física, mas o que que a gente pode orientar na prática em relação a essas crianças? Porque todas as minhas crianças estão assim, acima do peso, todas. Obrigada, viu? Que isso, agradeço suas considerações. Cris, com relação à primeira questão, né? Provavelmente eles estão utilizando, se teve tantos ganhos assim, e pelos ganhos que você me declarou, não está usando o exercício com função antecedente, está usando como uma prática baseada em evidência para ensinar habilidades sociais e comunicativas, dando mais oportunidade. A gente chamar com um formato que a gente trabalha no modelo exercência, que é de generalização. Provavelmente os profissionais dessas áreas talvez não tenham tantas habilidades de ensinar comunicação, ensinar habilidades sociais, mas o exercício que eles estão escolhendo está dando oportunidade para aqueles comportamentos que são ensinados por você, no ambiente mais estruturado, estejam emergindo, estejam generalizando nesses contextos. Então, eles estão sendo ampliados. É como se a gente tivesse tendo mais tempo dele fazer aquilo que está sendo feito em um outro lugar. O formato é de generalização, muito provavelmente. A gente desconhece que o exercício físico em si próprio vai melhorar a comunicação. Não, ele pode ter mais oportunidade para ele fazer aquilo que está aprendendo em outro lugar. Eu tendo a pensar que foi por esse motivo do que o exercício em si próprio. Sim, as oportunidades que o exercício físico permitiu. Não sei se faz sentido para vocês que eu estou trazendo. E eu, sim, eu sou profissional de educação física. Adoraria falar que o exercício físico é mágico para essas coisas, mas eu, como pesquisador, não vou me meter nessa, porque não é assim que funciona. Não é mágica, né? Agora, com relação à sua segunda parte da sua pergunta, que é com relação a... Peraí que eu tô tentando lembrar. Peraí que era sobre Sobre o ganho de peso, né? o ganho de peso. Muito bem. O ganho de peso, em geral, ele não é uma característica do TEA. Ele é uma característica como um efeito das características do TEA. Então, se eu tenho uma comunicação empobrecida, se eu tenho habilidades sociais empobrecidas ou pouco desenvolvidas para a faixa etária que eu convivo, para o ambiente que eu vou estar sendo exposto, eu sou menos exposto a situações efetivas. Então, se eu vou para um lugar e eu só quero brincar da minha brincadeira, provavelmente eu vou ser muito menos exposto a vários tipos de brincadeira. Ninguém vai querer brincar comigo. Se eu tenho dificuldade de tolerar mudança de rotina e eu chego lá, tem um aparelho novo, tem uma criança diferente, uma criança com uma outra roupa, eu vou ser menos exposto a isso. Então, em geral, eu tendo a entender que tanto o atraso motor, que é muito comum no autismo, quanto a obesidade, elas são efeito de inabilidades sociais e comunicativas. Ela é uma consequência. Então, por isso que na educação física especial, a gente não foca no gasto energético, a gente não foca, não quer dizer que não vai atingir, não foca no gasto energético, na habilidade motora, a gente foca na educação especial o treino de habilidades sociais e comunicativas, para que ele possa, então, aprender, ser mais exposto em vários outros lugares, aprendizagem motora e, e, e comunicativa. Então, por exemplo, um aluno que não sabe imitar. Bom, meu aluno não imita, então eu vou pegar na mãozinha dele, fazer vários movimentos, ele aprende a jogar bola, ele aprende a fazer um boliche. Bom, ele está aprendendo a parte motora, mas ele não aprende aquilo que está impedindo ele de aprender essas coisas com o coleguinha, com o primo, com o avô na festa junina, que é imitar. Então a gente vai ensinar ele a imitar e não a fazer um movimento de arremesso. Então, em geral, a obesidade ela é diminuída quando a gente foca em ampliação de habilidades sociais e comunicativas. Ele tem mais chance, não quer dizer que uma pessoa com boa qualidade social e comunicativa vai se expor ao exercício físico. Mas se ele tivesse empobrecido, ele tem menos chance, é uma barreira para isso. Então, se eu exponho uma aula de musculação, como a Elisa falou, uma escolinha de futebol para um aluno que tem inabilidades sociais e comunicativas, ele vai passar ali 2, 3 dias, vai criar um monte de situação traumática e vai ser cada vez mais prejudicial. Eu vou ter que fazer isso um para um com um profissional com ele que vai ensinar as habilidades separadas. Se eu focar em habilidades sociais, inclusive pelo profissional de educação física, ele vai fazer o que aconteceu no primeiro caso seu.
vai ampliar as habilidades sociais e comunicativas e ele tem mais chance de participar lá no futsal, no judô, na musculação. E uma outra, se você também já respondeu, que é a parte da medicação. Em geral, essas medicações tendem a deixar o aluno menos tolerante a esforço físico. Então, tudo é mais dolorido, tudo é mais cansativo, tudo leva mais esforço. Então, em geral, os alunos são muito menos expostos com qualidade a esforço físico quando estão medicados, infelizmente. A gente fica assim. Se a gente, você tomou, tá com dor de cabeça, não quer fazer exercício, você tomou uma medicação para a dor de cabeça, mas eu mesmo assim me sinto mais mole, vamos chamar assim, né, para fazer exercício físico. Então, a medicação, ela também, a maioria deles, não atua diretamente em engordar, mas diminui a sensibilidade ao esforço físico, certo? Não sei se responde as suas dúvidas. Nossa, excelente. Era isso mesmo que eu estava comentando também sobre o meu filho. Nossa, gente, olha, eu ficaria aqui, viu, fazendo um monte de perguntas. Mas vamos abrir, quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print aqui. A Karina tá aí? Quem é a Karina? A Cunhada? Carla Foi é a a Karina, irmã Lili? da Lili. a irmã da Lili, Irmã? Eu Ah, não que sei se ela bacana. tá aqui ainda. Ela estava aqui na estava. live. Aí eu vi ela por aí, eu vi, olha o Nelmo aí também, que Ah, ela legal. está aqui A sim, ó. A Lu por Karina aí. foi. A Milena ficou com a câmera. Ah, tá Milena, muito aqui. obrigado, viu? Me dá audiência com câmera. Muito obrigado. Camila, você tira o print aí, eu não Além tô do sabendo. Sul, Olha a Tati aí. parabéns. Olá. E aí, grande Nelmo, lá de Salvador. Bacana, olha a Elis. Então Fala a vamos lá. verdade, gente. Todo mundo faz aí uma carinha. Eu vou tirar. Aí. Tem 2 páginas, hein, Camila? Vamos ver a Deixa eu outra. tirar da próxima. Nossa, tem muita gente. Tem muita. Nossa, muita gente nessa live. Muito Ó, legal. Tem tem gente gente entrando só entrando pra aí. foto agora, hein? Tem gente entrando para foto. Vou para a Aham. página 2. Muito legal. Ó, não me Paulo, convidem, você vai não me ter que convidem para voltar. outra live, não, porque eu venho, viu? Ai, não convida, nós já vamos Já convidar, viu? convidou? Então, vamos deixar marcado mais para frente já, para você deixar na sua agenda, Aqui, porque eu ainda tenho ó, umas 10 perguntas ainda para não fazer. fechou a câmera, não. Ela estava deitada assistindo. Tava, Maravilha. quem Me estava coloco à falando? disposição, convido vocês para conhecerem a página do Modelo Exerciência. E tem várias famílias, inclusive a Luciana que está aqui com a gente, é mãe de uma criança, de um menino, eu acho que ela me autoriza porque ela fala isso publicamente, mãe de um menino com autismo, também profissional de educação física, professora de Pilates, instrutora de Pilates, e aprendendo exercício com função antecedente, aplicando com o filho. Vocês não têm noção da maravilha que tem acontecido lá. Não é uma coisa só boa, não. Tem hora que não funciona, tem hora que a gente vai lá, mexe de novo, vamos fazer outro exercício. Por isso que é importante o acompanhamento recorrente aí. Muito bacana. E espero que vocês tenham gostado do encontro comigo aí. Demais, demais. Nós vamos marcar outra, viu, gente? Um abraço, Maravilha. muito obrigado a todos também que ficaram aqui, que participaram, viu? Um abraço, gente. Boa noite. Boa Muito noite. Tchau, obrigada. tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Até.